cantar um louvor? Não a nós, Hashem, mas ao teu nome seja glória, por amor da tua fidelidade e da tua verdade. Não a nós, Hashem, toda glória seja a ti. Não a nós, Hashem, mas ao teu nome seja glória, por amor da tua benignidade e da tua verdade. Não a nós, Hashem, toda glória seja a ti. Teu é o reino, teu é o poder, tu é a glória, Elohim. Teu é o domínio, a honra e a força, a majestade e o louvor, porque teu é tudo, quanto há nos céus e na terra. Não a nós, só a ti toda glória. Não a nós, só a ti seja glória. Teu é o reino, teu é o poder, tu é a glória, Elohim. Teu é o domínio, a honra e a força, a majestade e o louvor, porque teu é tudo, quanto há nos céus e na terra. Não a nós, só a ti toda glória. Não a nós, só a ti seja glória, toda glória, seja glória, seja glória, seja glória. Pai, nós queremos te bendizer. Amém. Te agradecer, ó Pai, pela oportunidade que nós temos de exaltar o teu nome. Obrigado, bendizer o Senhor, porque nós reconhecemos que toda honra, toda glória seja dada ao teu nome. Amém. Pai, somente o Senhor é digno de ser exaltado. Nós reconhecemos que tudo que somos, que temos, vem do Senhor nosso Elohim. Amém. Que nada nós seríamos, ó Pai, se a tua presença não estivesse conosco. Mas nós reconhecemos que a cada dia o Senhor tem nos abençoado. Obrigado, nos dá a oportunidade, ó Pai, nos deste a oportunidade de retornar para o Senhor e para a tua palavra, para ouvirmos e aprendermos a cada Shabat tudo que o Senhor tem nos dado, tanto fisicamente quanto espiritualmente. Que a cada dia possamos ver as tuas bênçãos sobre nós, ver de maneira simples, ó Pai, de maneira humilde, como o Senhor tem nos agraciado, como o Senhor tem nos abençoado. Obrigado por tudo, por todas as bênçãos e por toda a saúde, tanto física quanto espiritual. Nós reconhecemos que as tuas bênçãos, a tua misericórdia é a razão pelo qual nós não somos consumidos. É a tua misericórdia que nos abençoa e nos dá o privilégio de levantar cada manhã. Que seja a tua bênção sobre os teus filhos que aqui estão, sobre os nossos irmãos na internet. Que possamos cada vez mais nos alegrar com a presença do Senhor, nosso Elohim. Amém. Muito obrigado por tudo, é o que pedimos no nome de Yeshua. Amém, Senhor. Amém. Meus amados, nós estamos estudando a quinta porção, quinta paraxá, né? Hayé Sarah, que é a vida de Sara. Muito linda essa paraxá. Quem começa a ler o capítulo 24 de Bereshit, começa a chorar no final, quando vai consumando ali o casamento de Sara e de Isaac. E é muito linda essa paraxá, muito linda mesmo.
E eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia lá em 1 Coríntios, capítulo 15, que é a parte da Bíblia Hadashah dessa porção. 15, 1 Coríntios capítulo 15, no verso 50, eu queria ler com vocês. Capítulo 5, deixa eu ver se é o capítulo 15, desculpa, capítulo 15, 50 até o 57. Diz assim, ó: E agora digo isso, irmãos, que a carne e o sangue não pode herdar o reino de Elohim, nem a corrupção herda a incorrupção. Eis que vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ao soar o último chofar, pois o chofar soará, e os mortos ressurgirão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Pois convém que isso que é corruptível se revista de incorruptibilidade, e que isso que é mortal se revista de imortalidade. Amém. E quanto isso que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isso que é mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Onde está a morte o teu aguilhão? Onde está a morte a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a Torá. Mas graças a Elohim, que nos dá a vitória por nosso Yeshua HaMashiach. Portanto, meus amados, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Eterno, sabendo que no Eterno o vosso trabalho não é vão. Amém. Sede firmes e constantes. Eu acho que todos nós estamos aqui trabalhando para sermos firmes e constantes. E eu gostaria de, como de costume, iniciar essa paraxá fazendo um pequeno resumo. Eu queria que você fosse comigo lá em Bereshit, no capítulo 23, que é onde inicia a nossa paraxá. Irmão, se você pegar essa paraxá Hayes Sará e a paraxá Vaierá, que foi a paraxá anterior, você percebe que ela não se encerra, ela dá uma continuidade. Logo depois do sacrifício de Abraão ter oferecido o seu filho como sacrifício, a pedido de Elohim, e Elohim o pediu, logo depois vem um acontecimento forte também na vida de Abraão, que é a morte da sua esposa, Sara. Então era como se tivesse uma continuidade nessa. Os rabinos relatam que após a descida do sacrifício, Abraão já encontra a sua esposa morta na descida desse sacrifício. E se nós observarmos a paraxá, você vai ver que ela tem vários assuntos e nós vamos abordar. Primeiro nós vamos falar sobre a vida de Abraão e depois eu queria falar sobre o casamento. Essa paraxá fala muito sobre o casamento, sobre o início de um casamento, sobre como nós precisamos observar, como nós precisamos iniciar. Ela fala de um processo, pastora Sandra, que chega no fim. A preocupação do homem deixa de ser a vida dele espiritual e passa a ser a preocupação da descendência, de dar continuidade. É como que se a história não pudesse parar, e realmente não pode. Mas a preocupação, o homem está naquele processo onde ele começa a identificar, Jorge, as suas tribulações, as suas provações, as suas experiências. E chega num momento que ele consegue adquirir todo aquele aprendizado e ele fala assim: agora chegou o momento de trabalhar para a descendência, para que a obra de Elohim tenha uma continuidade. Por isso que é firme e constante. Firme e constante, muito bom, Léo. Essa paraxá, ela começa a falar sobre a morte de Sara quando ela tinha 127 anos. Amém. Abraham, logo depois da sua morte, da morte da sua esposa, ele compra o terreno na caverna de Macpela por 400 ciclos de prata. E ali ele guardou o luto sobre a morte da sua esposa. Logo depois, Abraão, preocupado com essa descendência que nós vamos estudar um pouco mais à frente, ele chama o seu servo fiel Eliezer, eu acho que é Eliezer, né? Para que ele não deixasse Abraão não queria que Isaac casasse com as regiões vizinhas, com a mulher que vivia nas regiões vizinhas pelo qual ele estava vivendo. Ele manda o seu servo Eliezer à terra dos seus parentes, para que de lá trouxesse uma mulher para o seu filho. Logo depois, quando o seu servo Eliezer vai até a terra
dos parentes de Abraão. Ali ele faz uma oração a Elohim, pedindo a Elohim que provesse a mulher que seria a mulher do seu senhor Isaac. E Elohim logo traz Rebeca, que faz aquela hospitalidade, aquele ato de uma serva de Elohim, e se apresenta diante do seu Criador. E Elohim ouve a oração de Eliezer. Logo depois ele vai para a casa dos pais de Rebeca, e depois disso, consumado o fato ali, Eliezer traz Rebeca para a presença de Isaac. Ou seja, a Paraxá, e logo depois tem Abraão casando com a concubina Quetura, tendo filhos com ela, e logo depois tem a morte de Abraão. E o interessante é que eu queria que você começasse essa Paraxá, iniciar o estudo da Paraxá lá no capítulo 25. Vai lá comigo. Capítulo 25 diz assim, ó: Tomou Abraão outra mulher, cujo nome era Quetura. Ela lhe deu à luz a Zinrá, Joksã, Medan, Midian, Gisbaque e Sua. Joksã gerou a Sabá e a Dedã. Os filhos de Dedã foram os Assurins e os Letuzins e os Leumins. Os filhos de Midian foram Efá, Efer, Enoque, Abida e Elda. Todos estes foram filhos de Quetura. Abraão deu tudo o que possuía a Isaac, mas os filhos das concubinas que tinha deu a Abraão presentes, e ainda em vida separou-os do seu filho Isaac, enviando-o ao Oriente. Estes, pois, foram os dias da vida que viveu Abraão, 175 anos. Olha o verso 8, que é o mais importante que eu quero que você repare. Expirou Abraão e morreu em boa velhice, velho e cheio de dias, e foi reunido ao seu povo. Irmãos, quando a gente olha esse texto, a gente visualiza esse verso aqui que fala que morreu Abraão e morreu em boa velhice, velho e cheio de dias, e foi reunido ao seu povo. Parece que essa questão da boa velhice é simplesmente um conjunto material, é só uma boa velhice de saúde ou de aparência. Não é somente isso. Eu acredito que a aparência de Abraão deveria ser muito jovem, mas aqui fala de uma sabedoria, aqui fala de uma experiência, de uma vivência com seu Criador e de ter absorvido todas as provações e dificuldades que ele presenciou na sua vida. Então essa boa velhice, ela fala muito mais de uma sabedoria espiritual do que simplesmente uma característica material ou de uma formosidade física, mas sim uma coisa espiritual. E é isso que nós vamos estudar. Quando a gente olha para a vida de Abraão, quando a gente olha para a vida de Isaac, a vida de Jacó, a vida dos profetas, a vida do nosso Mashiach, a vida dos apóstolos, irmãos, a gente não pode visualizar algo sobrenatural. Sobrenatural no sentido assim, que são homens sobrenaturais, que são homens super-heróis, como muitas vezes nós falamos aqui, mas são homens com as mesmas fraquezas e paixões que nós possuímos. Como havia Paulo lá, se eu não me engano, onde ele estava pregando para a igreja, no livro de Atos, ele ensinando, acho que é para os gregos, e ele faz um sinal por Elohim, e eles queriam e estavam adorando Paulo como um Deus. Eu acho que é Atos 17, se eu não me engano. E naquele momento ele fala assim: nós somos homens com as mesmas paixões e fraquezas. Ou seja, a gente não pode visualizar esses homens como se fosse algo inatingível para nós, mas é algo factível para todos nós, é algo que nós podemos alcançar. Só que nós precisamos entender que existe um processo, existe uma caminhada muito longa, uma caminhada muito difícil, e é isso que nós vamos estudar. Irmãos, para que Abraão... Atos 14, eu vou até falar de Atos 14. Então está próximo do que eu vou falar, mas isso mesmo. Depois, Atos 14. Isso mesmo, ó. Atos 14. Porém, ouvindo isso, os apóstolos Barnabé e Paulo rasgaram as suas vestes e saltaram para o meio da multidão, clamando: Senhores,
Porque fazeis essas coisas, nós também somos homens como vós, sujeitos às mesmas paixões. E vos anunciamos que vos retornais dessas vaidades ao Elohim vivo, que fez o céu e a terra, o mar e tudo que neles há. Amém. Irmãos, quando a gente visualiza esse processo e a gente começa a perceber como que Elohim tem agido na nossa vida, a gente está no mesmo caminho de chegar à nossa velhice e falar: esse vivenciou uma boa velhice, esse morreu pelos seus dias, cheio da sabedoria estabelecida pelo Elohim. Mas para isso eu preciso reconhecer as bênçãos de Elohim sobre a minha vida, pastor. Eu preciso reconhecer esses processos que são difíceis e dolorosos, como Abraão reconheceu. Como Jacó reconheceu quando o faraó chega diante e fala assim: quantos são os seus anos? Ele fala: poucos e maus foram os meus dias, que eu não cheguei nem ao dia dos meus pais. Foram poucos e difíceis. Não foram aquele poucos e prósperos, foram prósperos espiritualmente, mas não essa prosperidade que o mundo apresenta. Mas foi uma vida difícil. Quando a gente observa essa caminhada e a gente começa a observar a presença de Elohim, a obra de Elohim na nossa vida, a gente está no caminho de Abraão. Amém. A grande questão, Léo, que a gente precisa perguntar muitas das vezes: como podemos reconhecer a presença de Elohim sobre as nossas vidas? É uma pergunta a se fazer. Eu gostaria de ouvir a resposta. Como que nós achamos, eu também estou a descobrir isso, tá? Não estou falando que eu sei aqui, estou transmitindo para vocês, não. Como nós podemos ver as bênçãos de Elohim, as obras de Elohim sobre nós, as provações de Elohim sobre as nossas vidas? Respondam. Ele nos conservou em vida até a presente data. Vida já é uma bênção. Léo está falando que ele nos conservou em vida. Mas o quê? Abre os nossos olhos para contemplar a beleza da Torá. Abre os nossos olhos para contemplar a beleza da Torá. Tem mais? Chiquinho, quando a gente está em paz, mesmo vivendo um turbilhão de coisas. Coisa. A paz, mesmo diante das dificuldades. Mas o quê? As próprias provações. As provações. Ou seja, tudo que vocês estão me falando é o que realmente está acontecendo nas nossas vidas. As orações, e a gente vai abordando. Mas, irmãos, a nossa natureza sendo submetida, ela sendo diminuída a cada dia. Ou seja, o levantar e o deitar são bênçãos. É isso que eu quero entrar, Jorge, porque muitas vezes nós olhamos para as bênçãos de Elohim e queremos ver a presença do Elohim naquilo que transcende a matéria, Léo, aquilo que é sobrenatural, aquilo que é místico, aquilo que não é na simplicidade e na humildade de Elohim. O judaísmo ensina algo bíblico que é muito forte para mim e para você. Nós precisamos observar Elohim através das coisas simples que ele nos deu. Simples que ele nos deu. Quando a gente fala sobre reconhecer alguém ou conhecer alguém, por exemplo, se você pegar os historiadores, quando eles querem descobrir sobre os pintores, sobre os famosos pintores, sobre os famosos músicos, os maiores compositores, os artistas, os escultores, o que eles fazem? Eles pegam as obras, as criações desses artistas, e daquelas criações eles procuram buscar a identidade ou a característica daquele criador. Ou seja, a criação, ela mostra uma característica do Criador. Irmãos, o judaísmo ensina que nós podemos encontrar a presença de Elohim através da criação, de uma maneira muito simples, humilde, onde a gente visualiza. Quer ver, para a gente entender isso? Vai lá em Romanos no capítulo 1. Francisco, enquanto nós estamos lá ainda em Romanos, tem um pensamento judaico que diz assim: durante todos os anos de nossa vida, devemos ser o espelho de Elohim aos olhos do mundo. Devemos ser o espelho de Elohim aos olhos espelho de Elohim. Amém, amém. É um pensamento judaico. Amém. Você sabe por que nós devemos ser, que eu vou falar um pouquinho mais à frente, mas eu quero ler um texto, porque nós somos a mais importante criação de Elohim, não menosprezando as demais, mas nós somos a mais importante criação de Elohim, a família, o ser humano. Amém. E é ali onde você vai encontrar mais a presença de Elohim com o seu próximo, tá? Não é isoladamente, não. Mas a gente já estudou sobre isso, né? Vamos lá, Romanos no capítulo 1, no verso 18, eu só quero o 18 e o 20, irmãos, porque o texto aqui, Paulo está falando mais de uma
de uma negativa aqui contra Elohim, contra a sua criação, contra rejeitá-lo. Mas eu quero observar aqui o que Paulo fala no verso 20. Olha só, do verso 18. Do céu se manifesta a ira de Elohim sobre toda a impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Olha o verso 19. Visto que o que de Elohim se pode conhecer, nele se manifesta porque Elohim lhes manifestou. Olha o verso 20. Pois os atributos invisíveis de Elohim, desde a criação do mundo, tanto quanto o seu eterno poder, como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que foram criadas, de modo que eles são inexcusáveis. Ou seja, aqui Paulo está falando que aquilo que você espera de Elohim, de visualizar Elohim, o seu eterno poder, quanto à sua divindade, a sua santidade, você consegue enxergar nas coisas que foram criadas. Se você se relaciona com essas coisas conforme a palavra de Elohim, ali você consegue identificar as bênçãos de Elohim. Ali você consegue identificar as ações de Elohim sobre as nossas vidas, irmãos. E você vai perceber que muitas das vezes que as ações que Elohim tem sobre nós, ela tem um padrão que ele segue para que nós venhamos identificar. Eu não estou falando que a forma como Elohim age com a pastora é a mesma que ela age na minha vida. Mas eu estou falando que o padrão que Elohim age na vida da pastora Sandra, ela tem como identificar. O padrão que Elohim age sobre a minha vida retorna. Ele faz de uma maneira para que eu identifique se eu estiver conforme a sua palavra. É isso que o Eterno fala para Jó, nos finalzinhos do capítulo de Jó, ele fala: vamos lá. Estavas quando eu criei o vento, mostrando a majestade Dele, isso aí. A Dinaí está falando que no finalzinho, quando Elohim começa a responder logo os seus questionamentos, ele fala: onde você estava quando eu criei os ventos? Onde você estava quando eu falei para o mar, daqui não passe? Onde você estava quando a constelação e assim por diante? Ou seja, na criação nós identificamos, os céus anunciam a glória de Elohim. Salmo 19. Salmo 19, vamos lá? Isso aí, vamos lá, Salmo 19. Oi. 39:40 de Jó, isso mesmo. Ó, bem-aventurados que trilham caminhos retos e andam. É isso mesmo? Ah, eu estou 119. Os céus declaram a glória de Elohim, o firmamento proclama a obra das tuas mãos. Um dia faz declaração a outro dia, e a noite mostra a sabedoria a outra noite. Irmãos, você já foi sem linguagem, sem fala, ouve as suas vozes. Ou seja, são seres que para nosso entendimento são inanimados, não possuem vida, mas eles exaltam, eles exalam a voz do seu Criador. Eles apresentam aquilo que é a imagem, Jorge, é a essência de nosso Criador. Aí se eu consigo visualizar nos céus a presença de Elohim, quanto mais na vida do meu irmão, quanto mais na sua vida, Robertinho, quanto mais na minha, quanto mais na vida de Oni, e assim por diante. Nós somos a principal criação e nós podemos enxergar as bênçãos de Elohim, principalmente na vida do nosso irmão, Jorge. Amém. Porque nós somos a principal criação. Amém. Irmãos, quando a gente entende, por que eu estou falando isso? Quando você observa, olha só, lá onde o Reinaldo falou, lá em Atos capítulo 15, Paulo ratifica isso aqui novamente, ó. Vai lá, 15 e 17, capítulo 14, verso 15 e 17. Nós lemos aqui, ó. Ele fala assim: senhores, por que fazeis essas coisas? Nós também somos homens como vós, sujeitos às mesmas paixões. E vos anunciamos que vos retornais dessas vaidades ao Elohim vivo, que fez o céu, a terra, o mar e tudo que neles há, o qual nos tempos passados deixou andar todas as nações em seus próprios caminhos. Contudo, não deixou de dar testemunho de si mesmo. Ele mostrou misericórdia, dando chuvas do céu e colheita em sua própria estação, enchendo de mantimento e de alegria os vossos corações. Ou seja, com essas simples ações, Elohim estava dando um testemunho de si. Elohim estava demonstrando o seu amor e a sua misericórdia. Fala, minha irmã. Estou muito rápido? Então desculpa. Você quer que eu volte no texto? Atos 14. Desculpa. Isso, ela é novinha aqui.
Então tá bom. Não, né? Ela é velha aqui, pastora. Mas vamos lá mesmo, eu tô brincando, né? Atos 14, verso 15. Eu vou ler do 16 em diante, ó. Não, tenho que ler o 15. Ó, senhores, por que fazeis essas coisas? Nós também... Acharam? Acharam? Nós também somos homens como vós, sujeitos às mesmas paixões. E vos anunciamos que vos convertais dessa vaidade ao Elohim vivo, que fez os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, o qual nos tempos passados deixou andar todas as nações em seus próprios caminhos. Contudo, não deixou de dar testemunho de si mesmo. Ele mostrou misericórdia, dando-vos chuvas do céu e colheita em sua própria estação, enchendo de mantimento e de alegria os vossos corações. Ou seja, nessas coisas simples, Elohim, simples para nosso entendimento, mas para os irmãos do Nordeste que estão carecendo de água, a chuva é um milagre precioso de Elohim. Ou seja, mas nesses atos que para nós parece ser simples e cotidiano, Elohim está mostrando a sua misericórdia e dando testemunho para nós. Oi. Amém. Pode falar. O próprio mandamento do Shabat, que é a coroa da criação, ele nos ensina no Shabat a contemplar toda a criação e glorificar. O próprio ato de contemplar a criação já é um ato de adoração. Quando nós reconhecemos que Ele é o Criador de todas as coisas e que separou um dia para que nós pudéssemos contemplar toda a criação. Então, por isso que nos Salmos ele fala muito, os Salmos elevam o poder criador de Elohim. Amém. Amém. O Shabat é um sinal onde nós estamos ratificando que nós cremos que Elohim é o Criador de todas as coisas. Amém. Ele governa todas as coisas. Nós reconhecemos, precisamos reconhecer isso a cada vez mais. Nesse momento, no Shabat, nós paramos aquilo que nós estamos criando, que Ele nos deu o direito de criar, mas nesse momento nós falamos, Senhor, tudo aquilo que eu crio, eu só tenho capacidade porque o Senhor é o Criador de tudo. Amém. Amém. Em 1 João, no capítulo 4, irmãos, vai lá comigo, que eu quero te mostrar aqui, que João ele fala que da mesma forma como nós enxergamos a presença de Elohim na natureza onde Ele criou, nos seres viventes e irracionais, principalmente nós precisamos reconhecer a presença de Elohim no ser humano, no homem, no ser vivente racional. 1 João no capítulo 4, no verso 7 diz assim, ó, amados, 1 João 4, verso 7. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor de Elohim, pois o amor é de Elohim. Quem ama é nascido de Elohim e conhece Elohim. Aquele que não ama, não conhece Elohim, porque Elohim é amor. Nisso se manifestou o amor de Elohim para conosco, em que Elohim enviou o seu Mashiach, o seu Filho unigênito ao mundo, para que por meio dele vivamos. Nisso está o amor, não em que nós tenhamos amado a Elohim, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Elohim assim nos amou, nós também devemos amar uns aos outros. Ninguém jamais viu Elohim, mas se amarmos uns aos outros, Elohim está em nós e em nós é aperfeiçoado o seu amor. Nisso conhecemos que estamos nele, e ele em nós, por ele nos ter dado do seu Espírito. E vimos e testificamos que o Pai enviou o seu Filho como Salvador do mundo. Todo aquele que confessar que Yeshua HaMashiach é o Filho de Elohim, Elohim está nele e ele em Elohim. E nós conhecemos e cremos no amor que Elohim tem por nós. Elohim é amor. Quem está em amor está em Elohim e Elohim nele. Nisso é aperfeiçoado em nós o amor, para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque qual ele é, somos nós também neste mundo. No amor não há medo, antes o perfeito amor lança fora o medo, porque o medo produz tormento. Aquele que tema não é aperfeiçoado em amor. Nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Se alguém disser, eu amo a Elohim, e odiar o seu irmão é mentiroso. Pois aquele que não ama seu irmão, a quem viu, como pode amar a Elohim a quem não viu? E dele temos este mandamento, que quem ama Elohim, ama também ao seu
irmãos. Ou seja, que quando nós amamos, nós estamos aperfeiçoando o amor de Elohim em nós. Irmãos, essa é uma característica que todo mundo sabe, né, pastor Sandro? Nós sabemos, mas a grande questão é nós vivenciarmos isso na prática. O amor, praticar esse amor que Elohim nos pede, para que nós venhamos ser aperfeiçoados nele, para que nós venhamos reconhecê-lo a cada dia mais. Aí você vê a característica dos patriarcas, você entende por que eles eram hospitaleiros. Por que eles amavam? Porque Abraão saía à sua porta para encontrar um visitante e chamar para o seu lar, para se alimentar. Porque ele sabia que a presença, o aperfeiçoamento da sua vida espiritual se encontrava na criação. Se encontrava no seu próximo, se encontrava com a natureza em que ele vivia, se encontrava de identificar que aquilo que Elohim criou, nós precisamos preservar e ainda reconhecer sua presença nela. Criação é um ato de amor. Criação é um ato de amor. Irmãos, é nesse contexto que eu quero falar assim, Francisco, você falou com um assunto que eu acho que todos nós sabemos. A criação demonstra Elohim. Nós precisamos amar o nosso Elohim pelo nosso próximo e assim por diante. Mas, irmãos, eu quero identificar aqui, aí que entra a questão. Eu falei que Elohim tem um padrão sobre as nossas vidas. E nós precisamos identificar, Francisco, de onde você tirou que Elohim tem um padrão para agir nas nossas vidas? Vamos estudar isso na nossa paraxá? Vai lá em Gênesis no capítulo 12. Não é a nossa paraxá, mas eu preciso começar falando desse texto aqui de Lelehá, que é a paraxá Lelehá, vai por ti. Gênesis no capítulo 12. Segundo os ensinamentos judaicos, e Maimônides, ele ratifica essas provações. Abraão vivenciou, irmãos, 10 provações, e todas ele saiu vitorioso. Todas elas. E eu vou listar aqui essas 10 provações para que você entenda esse padrão, para que você perceba que existe esse padrão. É um padrão E você diferente do mundo, diferente aos nossos olhos, diferente daquilo que nós esperamos. Você pode ter certeza. Isso já é um padrão para todos nós, tá? Isso aí não é só para Abraão, não. Quando você olha aqui em Gênesis no capítulo 12, diz assim, ó: Ora, o Eterno disse a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. O verso 2 e o verso 3, irmãos, são o ápice da bênção de Elohim sobre a vida de Abraão. Era como se fosse a vida de Abraão centralizado no objetivo de alcançar essas bênçãos. E diz assim, ó: farei de ti uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome, e tu serás uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Irmãos, o ápice da bênção de Elohim se encontra aqui sobre a vida de Abraão. Farei de ti uma grande... De ti serão benditas todas as famílias da terra. Para que o Abraão possa ter uma grande nação, o que ele precisa ter primeiro? O que Abraão precisa ter para ter uma grande nação? Se eu chego para o Roberto e falo assim: deseja você uma grande família, o que você precisa ter? A bênção. Mas o que o Roberto precisa gerar com a sua esposa? Filhos. Para que Abraão tenha uma grande nação, ele precisa gerar uma descendência. Para que eu e você venhamos ser aquilo que Elohim tem de bênção estabelecido para nós, nós precisamos gerar os caminhos que vai nos alcançar aquela bênção que ele determinou. A mesma coisa na vida de Abraão. Farei de ti uma grande nação. Eu imagino Abraão neste momento. Senhor, vou ter muitos filhos. Senhor, vou ter muitos filhos. Irmão, é normal. Farei de ti uma grande nação. No mínimo que eu tenho que ter muitos filhos. Mas, irmãos, as provações, a vida, leva a demonstrar que tudo aquilo que Elohim prometeu é ao contrário. As provações nos levam a identificar que as coisas que nós vivenciamos é contrário àquilo que Elohim prometeu para mim e para você. Vamos ver isso? Primeira aprovação de Abraão. Olha no verso 12. No capítulo... Deixa eu ver se é no capítulo 12. Isso mesmo, no capítulo 12, verso 10. Verso 10. Diz assim, ó. Ele fala assim, vai para uma... Aqui em Bereshit, no capítulo 12, ele fala assim, ó: farei de ti uma grande nação, e eu esqueci de falar. E abençoarei os que te amaldiçoarem, e te abençoarei... Não, verso 1, desculpa.
sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Ele fala, aqui está a terra, aqui está a nação, e aqui fala que ele será, que de todas as nações será abençoada pela descendência dele. Então, existem 3 bênçãos aqui, que é o centro da bênção de Abraão. Ele sai da terra dele e vai para uma terra. Primeira coisa que ele encontra nessa terra que ele começa a caminhar, aqui no verso, é fome. Irmãos, a concepção que nós temos e que o mundo procura passar é que quando nós estamos andando com Elohim, todas as coisas vão acontecer e que tudo vai dar certinho, que toda a riqueza nós vamos conquistar. Eu estou te mostrando que o padrão bíblico é o contrário. O padrão bíblico fala assim, Francisco, faça isso, porém, aí o Eterno não fala o porém, ele só fala aí, faça isso. Porém, as coisas que nós vivenciaremos durante essa caminhada serão contrárias às promessas que Elohim fez para mim no início. Não foi diferente com Abraão, não foi diferente com Isaac, não foi diferente com Jacó, não foi diferente com os profetas. Não é diferente com as nossas vidas. Esse padrão, ele continua. Ele é igual, né? A grande questão é que o mundo tenta fazer o contrário e por gostarmos das coisas do mundo, das coisas que são mais agradáveis, das coisas que são mais fáceis, nós queremos trilhar aquilo que o mundo estabeleceu. Eu não estou falando do mundo ímpio não, tá? Estou falando do mundo totalmente contrário à palavra dentro de um contexto espiritual, como as pessoas estabelecem, né? Ou seja, pessoas que deveriam ensinar a verdade, que apresentam um caminho que não é verdadeiro, Jorge. Não é verdadeiro. Amém. Aí ele fala assim, sai da tua terra para a terra que eu te mostrarei. No verso 10 do capítulo 12 diz assim, ó, havia fome naquela terra e desceu Abraão ao Egito para peregrinar ali, porque a fome era grande na terra. Contrária à promessa ou não é contrária à promessa, irmãos? Contrária à promessa. Como que eu vou para uma terra que eu não tenho necessidades básicas, Elohim? Como que eu vou vivenciar nessa terra? A segunda, a primeira aprovação foi peregrinar como estrangeiro. A segunda foi essa fome. A terceira, os egípcios levaram Sara. Olha o verso 10. Deixa eu ver aqui o verso 14. Não, verso 14. Entrando Abraão no Egito, viram os egípcios que a mulher era muito formosa. Viram-no os príncipes de Faraó e gabaram-na diante dele, e foi levada a mulher para a casa de Faraó. É contrário à promessa ou não é, irmãos? Ou seja, se eu vou ter que ter uma descendência, minha mulher está indo embora. E aí você continua, a luta contra os 4 reis. Depois, o fato dele tomar Agar como esposa, devido a sua mulher ser estéril. Depois a circuncisão em uma idade avançada. Depois o rapto, Sara é raptada novamente por Abimeleque, que o Robertinho falou. Depois o nascimento de Isaac, ele teve que mandar Agar embora e mandar também seu filho embora. Ou seja, Abraão, tudo aquilo que ele vivenciou como prova da sua vida, ele vivenciou porque era contrário à promessa. Sacrificar seu filho. Vou chegar lá, Robertinho. Vou chegar lá. O Roberto já adiantou, vamos lá. Lá no Gênesis, no capítulo 22, irmãos, é a última aprovação de Abraão. Onde ele chega aqui no verso 1, Elohim chega para ele e fala assim, ó, depois dessas coisas, provou Elohim, e o mais interessante, irmãos, aqui está Abraão, com 170 anos de idade, com seu filho Isaac com 40 anos de idade, e com seu filho Ismael já em outra terra, porque ele já tinha separado Ismael de Isaac. E nesse momento Elohim fala assim, me dá o seu único filho. Eu imagino a cabeça de Abraão nesse momento. Cadê a descendência? Cadê a promessa da grande nação? Irmãos, isso é um questionamento plausível para o ser humano ou não é? Senhor, o meu filho, aquele que o Senhor falou que me daria descendência, onde que está a tua promessa? Irmãos, é esse padrão que eu quero te mostrar. Elohim chega para ele e fala assim, me dá o teu único filho. Com 170 anos, fala, Senhor, como que eu vou procurar uma mulher e ter filho? Se bem que ele conseguiu mais depois. Mas como? O filho da promessa.
promessa, né? Mas como que eu vou estabelecer essa descendência que o Senhor prometeu? A promessa, as consequências que nós vivenciamos, as lutas que vivenciamos é contrário a essa promessa. Aí ele chega aqui, você quer falar, Léo? Eu só queria ler um versículo, não precisa Lê. lá não que eu leio para você. Em Jeremias, no capítulo 20, eu gosto muito desse versículo. Lá no verso 7 ele fala assim: iludiste-me, Senhor, e iludido fiquei, mas foste forte do que eu, e prevaleceste. Vê de novo, Léo. Iludiste-me, ó Eterno. Aonde que está? No verso 7 do capítulo 20 de Jeremias. De Jeremias 20, verso 7. Jeremias se sentiu iludido. Mas ele glorifica o nome do Eterno. Ele fala bem assim: iludiste-me, ó Eterno, iludido fiquei, mais forte foste do que eu, e prevaleceste. Aí no verso 9, Elohim prevaleça sobre nós, né, amém. irmão? Mas Sempre. no verso 9 ele fala bem assim: mas se eu disser, não me lembrarei dele, e não falarei mais do seu nome, sua palavra me é no coração como fogo ardente, encerrado dos meus ossos. Estou fadigado em contê-lo e não posso mais. Que Elohim faça isso sobre as nossas vidas também, irmãos. O que eu acho interessante, irmãos, tem coisas que nós questionamos a Elohim, que Elohim entende a nossa estrutura, pastor Sandro. Só que a grande diferença é que quando há uma ordem de Elohim e a minha vontade ou aquilo que eu imagino, eu tenho que seguir aquilo que Elohim estabeleceu. Eu tenho certeza que Abraão ficou assim: meu Deus do céu, sacrificar o meu filho, coisa que o Senhor sempre abominou nas outras nações. E chega nesse momento, a minha descendência, que o Senhor falou que seria uma grande nação, o Senhor me pede para... Aí você acha que foi assim: vou lá sacrificar. Não, ele deve ter questionado dentro dele mesmo. Mas aqui tem a minha vontade, aqui tem a minha filosofia, a minha opinião, mas aqui tem a minha vivência e fé, que existe um Elohim que é soberano, que vai cumprir a palavra sempre, independente das circunstâncias que eu estou vivendo. Vai por ti, vai embora. Irmãos, a grande vitória de Abraão foi que em todas as provações ele se esvaziou de si mesmo. A vida com Elohim, ela é uma renúncia. Irmãos, isso é uma renúncia total. Ele renunciou à sua família, ele renunciou à terra da sua família, ele renunciou à liberdade de se estabelecer num lugar, o seu país, a sua herança, e muitas vezes a convivência de um filho que lhe era direito, mesmo que fosse uma concubina. Ou seja, a vida de Abraão foi toda de renúncia de algo que é direito dele, que meu e seu. Amém. É lícito. Mas é lícito até o momento onde não está influenciando a obra de Elohim. A partir do momento que a obra de Elohim está à frente, aquilo que te é lícito deixa de ser para você. Eu não posso estabelecer geral, mas para você deixa de ser. E o geral aprende. E o geral aprende. Quando ele fala aqui, Francisco, de estabelecer nações, ele já está estabelecendo aqui um reino messiânico. Sim, sim. Né? Aqui ele já está O Mashiach está lá, serão benditas todas as nações. Isso, está incubado já. Irmãos, aqui você encontra no Gênesis capítulo 22, Elohim chega e fala assim: tudo aquilo que eu te prometi agora vai parecer o contrário, Abraão. Vai parecer o contrário. Diz assim o verso 1: depois dessas coisas, provou Elohim a Abraão, dizendo: Abraão, e este respondeu: eis-me aqui. Então disse Elohim: toma o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai à terra de Moriá, e oferece ali em holocausto sobre um dos montes que te mostrarei. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, albardou o seu jumento, tomou consigo 2 dos seus servos, e a Isaque seu filho, tendo cortado lenha para o holocausto, partiu para o lugar que Elohim lhe dissera. Ao terceiro dia levantou Abraão os olhos e viu o lugar de longe. Disse Abraão aos seus servos: ficai-vos aqui com o jumento, e eu e o rapaz iremos até lá, havendo adorado, voltaremos a vós. Voltaremos a vós, não a fé dele. Voltaremos, ele não falei voltarei a vós. Tomou Abraão a lenha do holocausto e pôs sobre Isaque, seu filho, e ele tomou o fogo e o cutelo na sua mão, e foram ambos juntos. Então disse Isaque a Abraão, seu pai: meu pai. Respondeu Abraão: eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaque:
Eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão: Elohim proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. E os dois seguiam juntos. Chegaram ao lugar que Elohim lhe dissera. Edificou Abraão ali o altar, e sobre ele pôs a ordem e a lenha. Amarrou Isaque, seu filho, deitou no altar. Um homem de 40 anos, que poderia ter saído correndo, mas não saiu. 40 anos de idade. Amarrou Isaque, seu filho, deitou no altar, em cima da lenha. Estendendo a mão, pegou no cutelo para imolar o filho. Mas o anjo do Eterno lhe bradou desde o céu e disse: Abraão, Abraão. Respondeu ele: Eis-me aqui. Então disse o anjo: Não estendas a tua mão sobre o rapaz e não lhe faça nada. Agora sei que temos Elohim, pois não me negaste o teu filho, o teu único filho. Então levantou Abraão os olhos e olhou, e viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres entre os arbustos. Foi Abraão, tomou o carneiro e ofereceu em holocausto em lugar de seu filho. Assim chamou Abraão aquele lugar de o Eterno proverá. Daí dizer-se, até o dia de hoje, no monte do Eterno se proverá. Então o anjo do Eterno bradou a Abraão pela segunda vez desde o céu, e disse: Por mim mesmo jurei. E diz o Eterno: Por que fizeste isso, e não negaste o teu filho, o teu único filho? Que deveras te abençoarei, e grandemente multiplicarei a tua descendência, como as estrelas dos céus, e como a areia que está na praia do mar. A tua descendência tomará posse da cidade dos seus inimigos, e em tua descendência serão benditas todas as famílias da terra, porque ouvistes a minha voz. Não sabe o que é maravilhoso, Ritona? Que diante do momento que você passar por todas essas dificuldades e for vitorioso nela, e mesmo que elas pareçam contrárias às promessas de Elohim, e você tiver certeza que é Elohim que fala contigo, vai, meu irmão. Amém. Vai, que aquela promessa que está estabelecida lá em Bereshit, no capítulo 12, mesmo diante de todas as provações contrárias, no final ele ouviu a mesma promessa que estava em Bereshit, capítulo 12. A mesma: de ti farei bendita todas as famílias da terra, de ti sairão grandes nações, de ti eu abençoarei todas as famílias da terra. Irmão, é nesse contexto que nós precisamos viver. É entender que Elohim tem um padrão para agir, e esse padrão é para nós. O nosso cotidiano nos levará a ser contrário à promessa de Elohim. O nosso labor Oi? O nosso labor, o nosso trabalho de dia a dia é vaidoso. É vaidoso. Então ele impede de enxergar as coisas simples. Amém, pastora. Pode falar no microfone, que isso é importante. A senhora está falando. Muito importante. É assim. Porque a forma que Deus, que o Eterno fala, é muito É simples. muito E simples. o nosso labor, o nosso trabalho de dia a dia, ele é arrogante, ele é soberbo, ele é vaidoso. Então ele nos impede, com a distração do labor, impede que vejamos essas coisas simples do Eterno para poder segui-lo. Ele é muito simples. Muito simples. Muito simples, mas é um padrão para todos. Amém, amém. Que vai nos levar ao caminho da prova, para nos provar, não é isso aí? Amém. É isso Para aí. ver o que está no nosso coração. Por isso que eu comecei, pastora Sandra, falando na Paraxá, que Elohim trabalha conosco e nós precisamos enxergar as coisas simples. Porque nós queremos aquilo que é místico. Nós queremos aquele louvor que quebranta todo mundo, começa, apaga a luz e todo mundo começa a chorar, para que eu permaneça na presença de Elohim. Nós queremos aquela coisa sobrenatural que vem o Espírito e todos começam a falar em línguas. Irmãos, essas coisas são possíveis para nós e nós temos que vivenciá-las, só que elas não são capazes de nos fazer permanecer na presença de Elohim. O que te permanece, o que muda o teu coração está aqui. Amém. Se o que está aqui é o que muda do teu coração, isso aqui tem que ser a prioridade para mim e para você. Você lembra das coisas sobrenaturais? Quem vivenciou coisa mais sobrenatural do que a nação de Israel, que saiu do Egito? Quem viu um monte fumegando nos dias de hoje? Quem ouviu a voz de Elohim como eles ouviram? Quem viu um mar se abrindo e todos passando em seco? Amém. E esses milagres foram suficientes, Jorge? Não foram, porque é a obediência da palavra. Embora essas coisas são boas para nós, nos ajudam na nossa fé, mas se eu não estiver apegado à palavra de Elohim, eu não permanecerei na presença Porque a dele. fé é edificada A fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Elohim. Amém. Naamã queria isso, né, Francisco? Uma coisa sobrenatural. Na mão, é verdade. Ficou bravo com Eliseu, né?
Amém. Lembrou bem. Naamã queria uma coisa sobrenatural. Eu pensei que ele ia me sacudir. Eu pensei que ia ver a coisa do espetáculo. Que ia começar a gritar igual um doido. Que ia sair luzes da sua mão. E tchum, Hollywood. E o negócio ia mudar e o cara ia sair transformado. Aí você me manda num rio sujo desse aqui 7 vezes lá dentro. Mergulhar na Baía de Vitória. 7 vezes lá dentro daquele rio. Irmãos, creiam que a palavra de Elohim é simples. Elohim age simples na nossa vida. De maneira simples. Sim, totalmente. Porque ele também visualizava. Ele era fiel a Elohim da mesma forma a que Abraão. Ele foi passivo, ele sabia. Teve um momento que ele ficou sabendo que era ele. Os rabinos ensinam isso. Que ele sabia e ele não questionou o seu pai. Ele também conhecia a conduta do seu pai e da sua mãe. Ele conhecia a conduta do seu pai e da sua mãe. Sabia que a obediência do Elohim era melhor em qualquer circunstância. É assim que nós precisamos aprender, Jorge, com nossos pais espirituais verdadeiros. Amém. Não isso. Não os filósofos gregos e romanos, como a pastora falou. Se atentarmos para as provações vivenciadas por Abraão, perceberemos que quase todas eram contrárias às promessas feitas por Elohim a ele. Este é um padrão na vida de Abraão. Só que se você olhar, irmãos, aí que eu falo. É só da vida de Abraão. Você lembra de Isaac? Que nós estamos estudando, vocês vão lembrar de Isaac. A questão das bênçãos de Isaac sobre ele também estava, da descendência dele também seria bendita, seria grande nações, sugeria de Isaac. Grandes nações não, sairia a nação de Israel, que seria uma grandes nações, né? Que Israel também saiu dele. Francisco, até Rebeca recebe aqui para os seus familiares a mesma bênção. Ser mãe de muitas nações. Só que aí, irmãos, a mesma bênção está sobre Isaac. E chega lá, ele vai e casa com uma mulher estéril. Não dá para entender esse Elohim nosso, não. Dá para entender, irmãos, que aos nossos, eu estou falando que não dá na forma humana. Na forma humana, mas uma forma espiritual nós entendemos. Porque tudo provém dele. O Shabat é para que a gente venha reconhecer que tudo provém dele. Que ele que emana toda a criação. Que ele promete. Existe algo demasiadamente difícil para o nosso Elohim? Não. Ele só está fazendo você exercitar a fé. Amém. E está mesmo, Retorno. Elohim é assim conosco. Você lembra de Jacó também? Eu já falei aqui diversas vezes de Jacó, né? Que fala assim, a promessa de Isaac sobre ele, que deu ao vale dos céus, da abundância do trigo e do mosto. E aí, ou seja, riquezas físicas, prosperidade. Aí falam de bênçãos espirituais. Aí Jacó vai para uma terra do seu tio sem um dinheiro na mão. Irmãos, é isso que acontece conosco. Precisamos observar esses padrões. Eu queria que você atentasse para isso. Atenta para esses padrões. E não resista a Elohim. Eu falei que Abraão passou por essas provações e em todas ele foi vitorioso. Por isso que no final aqui, do capítulo 22, do verso 17, diz assim, que deveras te abençoarei. Olha só, ele fala assim, olha o verso 16. E disse, por mim mesmo jurei, Abraão. Disse o Eterno, porque fizeste isso, ou seja, foste fiel, e não me negaste o teu filho, o teu único filho, deveras te abençoarei, e grandemente multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus, e a areia que está na praia do mar. E a tua descendência tomará posse das suas cidades, das cidades dos seus inimigos. Ou seja, nesse momento, imagina Abraão falar, Senhor, obrigado pelas tuas promessas ter se cumprido na minha vida. Obrigado que mesmo diante das minhas concepções e filosofias, o Senhor me fez permanecer na tua palavra. Obrigado porque o Senhor me ajudou a ser fiel ao Senhor. E ali ele alcançou aquela bênção. E a coisa que é mais maravilhosa, irmãos, que nesse momento dessa bênção sai a figura maravilhosa de Abraão e começa a entrar a figura de Isaac. E você sabe como que ele entende isso? Eu imagino, por isso que eu falo, que às vezes a gente acha que as coisas com Elohim,
com Elohim, é tudo maravilhoso, é tudo perfeitinho. Ou seja, eu recebi, agora terminou a minha carreira. Aí desce Abraão de sacrificar Isaac e encontra quem morta? Sara. Ao descer desse sacrifício, Roberto, ele encontra Sara, a mulher que o acompanhou mais de um século. Ou seja, naquele momento, eu entendo que Abraão chegou quando ele viu Sara morta e falou assim: a minha caminhada está terminando. Ou seja, eu iniciei lá em Bereshit, Lelehá. Eu passei pelas provações. Eu consegui ser fiel a Elohim. Eu permaneci na sua palavra. Ele cumpriu a sua promessa. Agora eu preciso trabalhar pela minha descendência. Aleluia. Ai, meu Deus, Elohim é bom demais. Vamos lá. E vai lá em Mateus 22, que aqui a gente entende um pouquinho a respeito dessa esperança que é na eternidade, né? Aí, 22, 23, ó. Que fala também de 1 Coríntios, está dentro da nossa paraxá, né? Naquele mesmo dia vieram a ele os saduceus que dizem não haver ressurreição e interrogaram: Mestre, Moisés disse, se alguém morrer não tendo filho, seu irmão casará com a mulher dele e suscitará descendência a seu irmão. Ora, houve entre nós 7 irmãos. Estou lendo Mateus 22, 25 agora. Porque está falando da descendência, né? Ora, houve entre nós 7 irmãos. O primeiro casou e morreu, e não tendo descendência, deixou sua mulher a seu irmão. A mesma coisa aconteceu com o segundo, o terceiro, até o 7º. Por fim, morreu também a mulher. Portanto, na ressurreição, de qual dos 7 será ela mulher, visto que todos a possuíram? Respondeu-lhes Yeshua: errais não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Elohim. Na ressurreição nem casam, nem se dão em casamento. Serão como os anjos de Elohim no céu. E quanto à ressurreição dos mortos, não lestes o que Elohim vos declarou? Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Ora, Deus não é Deus de mortos, mas de vivos. Ele ficou triste, mas... Amém. Irmão, você sabe qual que é a semelhança entre a Paraxá e a Haftará? Qual que é a Haftará? É 1 Reis, capítulo 1 a 31. Você sabe qual que é? Ali estava Abraão velho, estava Davi velho, Abraão trabalhando pela descendência e Davi trabalhando pela descendência. Ou seja, a descendência de através de Salomão. Exato. Firmes e constantes. E aí, Léo, é isso que eu quero falar. Firmes e constantes. Aí vai lá em Tiago, para que a gente entenda um pouquinho. Vai lá. Era messiânica, o Messias trabalhando. Irmãos, eu quero te dizer, se você está passando pela sua dificuldade, pelas suas provações, glorifique a Elohim. Glorifique, porque no momento em que você chegar à sua boa velhice, que tiver aquele verso lá estabelecido espiritualmente sobre você, alcançou a boa velhice e morreu com muita idade, quer dizer, uma sabedoria espiritual é que você vivenciou as dificuldades, as provações, a luta, foi fiel e trabalhou pela sua descendência e vai dar continuidade à obra de Elohim. A obra de Elohim, ela não vai cessar, ela vai caminhar. Fala, Betito. O interessante é que em nenhum momento Elohim permitiu que essa obra viesse a cair por terra. Nenhum momento. Nós vimos isso através de Abraão, quando ele cometeu erros e Elohim ali protegeu a obra. Amém. Nós vimos isso com a Moabita Ruth, em que Elohim ali permaneceu com a sua obra. Amém. Nós vimos isso. Ruth era Moabita, mas dela descendeu Yeshua HaMashiach. Davi. Então nós vimos que em nenhum momento Elohim permite que a obra dele seja desfeita. Isso, Betito, quando nós temos um coração sincero, quando queremos que a nossa vontade ela deixe de ser venha a prevalecer. Olha só, é uma forma carinhosa. O que ele falou? Desculpa. Eu nem percebo, não falei por maldade. Não, Tiago, eu tô vendo os irmãos rindo aí, eu falei, o que eles estão rindo? Pelo carinho. Olha lá. Irmãos, Tiago capítulo 1, no verso 2 diz assim, meus amados irmãos, tem por motivo de grande gozo, ou passardes por meio-dia? Não percebi, irmão, sinceridade. Sabendo que a prova
até me perdi aqui, meus irmãos, tendo por motivo de grande gozo passardes por provações, sabendo que a prova da vossa fé desenvolve a perseverança. Ora, a perseverança deve terminar a sua obra, para que sejais maduros e completos, não tendo falta de coisa alguma. Por isso que eu comecei aquele texto, pastora Sandra, lá com o verso, deixa eu ver se ele está aqui. Ah, não tirei aqui não. Não, expirou Abraão e morreu em boa velhice, velho e cheio de dias, e foi reunido ao seu povo. Porque isso aqui, ó, verdadeiramente se cumpriu na vida de Abraão, não tendo falta de coisa alguma. Trabalhou para a sua casa, para os seus vizinhos, para a sua descendência, nada lhe faltou. Até o 7. É porque eu já estou sem tempo, então. Ora, se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Elohim, que a todos dá liberalmente, e não censure e ser-lhe-á dada. Peça, porém, com fé, não duvidando, porque aquele que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não pense tal homem que receberá do Eterno alguma coisa. Homem vacilante que é inconstante em todos os seus caminhos. A minha, eu até passei, né? Então. Irmãos, olha só. Vocês me dão 10 minutinhos? Eu não passo, 10 minutinhos. Quando eu falei aqui que era importante a gente vivenciar, você precisa ter a preocupação que tiveram esses homens, Abraão, que tiveram Isaac, que tiveram Jacó, da questão de dar continuidade da descendência. E aqui está a preocupação de Abraão sobre o casamento de Isaac. E eu queria falar só essa parte aqui, que eu acho muito importante, serve para os jovens que estão aqui, que tem poucos, serve para os solteiros, serve para a mulher, serve para o homem, aqueles que estão casados, os que estão casados, serve para as viúvas, serve para as que divorciaram, que têm desejo de casar novamente, os que divorciaram têm desejo de casar novamente. Porque tem umas características aqui, irmãos, que nós não podemos deixar passar em branco. Que isso aqui vai dar continuidade na obra de Elohim. Quando você olha lá em Gênesis, no capítulo 24, rapidinho, vai lá comigo. Você vai ver que Abraão aqui, ele tem toda uma preocupação sobre a questão do casamento de Isaac. E ele sabia que Isaac ia dar continuidade à promessa de Elohim feita para ele. E devido a conhecer o coração do homem e as suas dificuldades, ele queria proteger Isaac da assimilação. Primeiro aspecto de um casamento, irmãos, primeiro aspecto é evitar a assimilação. Aqui na congregação nós não fazemos como algumas congregações que determinam que os membros dessa congregação não podem se relacionar com outros membros de outras religiões ou de outras ideias e assim por diante. A gente não tem essa prática, mas nós queremos orientar as pessoas para que elas saibam como escolher. E aqui está um belo testemunho para mim e para você. Belo testemunho. Primeira coisa aqui, que Abraão, quando ele rejeita uma mulher para o seu filho das suas terras vizinhas, ele não estava preocupado com uma questão sanguínea. Ele não estava preocupado aqui em escolher uma mulher que tinha uma mesma genética ou familiar, mas ele estava preocupado com a procedência da mulher de Isaac. Ou seja, porque ele visualizava que o procedimento das mulheres era cananeias aqui? Egípcias e cananeias. Não era o procedimento pelo qual ele desejava numa mulher que se casasse com Isaac. Então, ou seja, um procedimento espiritual. Primeira coisa, evite a assimilação. Não estou falando aqui de outra denominação. Eu estou falando de procedimento. Quando você visualiza que uma pessoa não tem um procedimento pelo qual você procura andar, não se case, irmãos. Não busque se relacionar com essa prática. Eu queria falar com mais tempo aqui, mas eu estou tentando resumir. O segundo aspecto que eu preciso te mostrar é que a característica da pessoa pelo qual você busca, seja um homem, seja uma mulher, não pode ser o principal a questão da formosura, da beleza. Onde nós vemos isso? Vai lá comigo. Provérbios 31. Enganosa é a graça e passageira a formosura, mas a mulher que teme ao Eterno, essa será louvada. Eu não estou aqui também falando que você vai casar com uma pessoa que é feia porque ela é boazinha, porque você acha que ela tem característica espiritual. Eu estou falando que você tem que identificar uma atração de uma maneira espiritual na pessoa, um desejo pela pessoa, mas enxergar principalmente a característica
espiritual. Você enxerga uma pessoa que é atrativa para você aos seus olhos fisicamente, mas o seu procedimento não é o correto, pelo qual você deseja andar, não se misture. Não se misture. Esse procedimento não é o correto, ele não é o bíblico. Porque se você olhar aqui, ó, olha aqui no verso 20, capítulo 24, irmãos. Quando Eliezer vai buscar uma mulher para Isaac, olha a incumbência desse homem, buscar uma mulher para uma outra pessoa. E ele chega lá e ele fala assim no verso 14, ó. Olha o verso 12, diz assim, ó, então disse, ó eterno Elohim de meu senhor Abraão, dá-me hoje, peço-te, bom êxito e use de bondade para com meu senhor Abraão. Eis que estou em pé junto à fonte, as filhas dos homens dessa cidade saem para tirar água. Faze, pois, que a moça a quem eu disser, abaixa o teu cântaro, peço-te, para que eu beba, e ela responder, bebe, e também darei de beber aos seus camelos, seja aquela que designaste para o teu servo Isaque. Nisso verei que usaste bondade para com meu Senhor. Aquele homem não orou e falou assim, Senhor, faça que venha um homem belo. Eu estou usando... Porque a mulher tem mais mania de orar do que o homem para essas coisas, né? O homem é mais... É ou não é? É verdade ou não é? Mas vamos lá, traga um homem belo, um homem protetor. Calma, Ritorno, que eu vou explicar depois qual que é a oração. Vou falar, traga um homem forte, um homem protetor, um homem educado. Na verdade, aí o Eterno está falando, tá bom, ela está orando dessa forma para o Eterno. Traga um homem sarado. Traga um homem protetor, quer dizer que me sustente. Traga um homem educado, quer dizer que é charmoso, que é cavalheiro, e assim por diante. Irmãos, a concepção, não estou falando daqui da congregação não, estou falando da concepção do mundo. É que o mundo estabelece um conceito de beleza, de formosura, de educação. O Eterno, irmãos, casar com uma... dinheiro hoje, né, Oi? Chiquinho? Ou de dinheiro, é isso que eu estou falando. As mulheres buscam uma proteção, os homens também querem uma mulher formosa, uma mulher com corpo bonito, mas a característica espiritual está totalmente longe, irmão. Quando esse homem começa a orar, Elohim, ele fala, Senhor, traga uma mulher que é o que? Hospitaleira. Uma mulher que cumpre a palavra, uma mulher que se preocupa com o seu próximo, uma mulher que tem uma característica espiritual. Ele não fala de beleza aqui em momento nenhum, embora a Rebeca tivesse. Embora ela tivesse. Mas ele fala de características espirituais. Irmãos, é isso que nós precisamos observar, só que nós queremos ao contrário, Léo. É verdade. Irmão, você encontrar beleza, você encontrar uma pessoa que tem dinheiro, uma pessoa que tem um corpo, uma pessoa que é cavaleira, é exceção. A Flavinha foi a única aqui dessa congregação. Eu tô brincando. Tadinha, tá tudo silenciosa. Ela tá ali, pastora, Deus o sabe. Deus o sabe. Mas, irmãos, eu estou brincando, mas eu quero te mostrar, que as características, você vai falar, minha irmã, a característica espiritual, ela tem que prevalecer. Vou contar a história dela no aniversário de casamento. Eu levei uma cesta de frutas na cama e tal. Ela saía, abria a porta do carro, sentava, puxava a cadeira. Aí alguma coisa eu fiz no carro. Aí ela falou, nossa, meu esposo está um príncipe hoje, né? Aí eu fiz alguma coisa no carro que ela não gostou, ela olhou para mim, meu príncipe já virou sapo. É desse jeito, meu esposo, que até não dá. Tá? Isso nos ensina que o padrão do mundo fala. Isso nos ensina, Francisco, esse exemplo que você deu aí, que o padrão do mundo, ele não é constante. Ele não é constante. Não é constante. A sua cordialidade, no momento que você vacilou, ela se perdeu. Então, então o padrão humano, ele não é constante. Já o padrão aí bíblico. Amém. Mas, irmãos, fora o nosso comentário aqui brincando, a seriedade da palavra é dizer assim, quando você for escolher alguém, seja homem ou seja mulher, se você sentir que a atração que você sentiu pela pessoa, pela formosura dela ou pela beleza,
mas leve em consideração aquilo que é espiritual, porque é isso que vai caracterizar. E o que eu achei mais lindo, e hoje pastor, estudando essa paraxá, eu entendi algo que eu não compreendi, irmãos. O mundo passa que o casamento é como se fosse o amor. O casamento é o final deste amor, né? Tipo assim, o objetivo, a concretização do amor. A pastora resumiu bem. É o ponto, o ápice do amor é o casamento. No contexto judaico, é o início do amor, é o casamento. Não estou falando que você não deve casar com alguém que você não ama. Eu estou te falando que quando você percebe que essa pessoa tem as características que você espera está nela, e ela tem uma característica espiritual, o início do amor se inicia no casamento, Jorge. Porque se você olhar aqui, ó, no verso 24, olha lá no verso 24. Deixa eu ver se aqui é 24. Vai lá, deixa ele falar. Por isso que Elohim escolheu. Irmãos, é aí que tá, Jorge. Aí tá. Você sabe por quê? Eu gostei. O Jorge está falando uma coisa que é interessante. Ele está falando assim: imagina que se Eliezer levasse uma mulher pelo qual Isaac não gostasse. Você sabe por que também ele escolheu uma mulher com essa característica espiritual? Porque ele sabia aquilo que Isaac mais esperava de uma mulher. Hospitaleira, obediente. Uma mulher que mesmo com seus defeitos vai alcançar a formosura esperada de uma mulher, que é a formosura espiritual. Ele escolheu dentro dos padrões de Isaac. Ele não estava olhando só por ele, não. Ele sabia, se fosse ali no mundo, um menino do mundo chegasse para mim, escolhe uma mulher para mim, eu sei que eu ia escolher. Agora, se chegasse um menino aqui da congregação que tem aprendido, a minha escolha vai ser outra para ele. Porque se eu chegar para um menino do mundo e chegar e apresentar uma mulher que não tem uma atração física para ele, sim pelo lado espiritual, ele não fica um mês com ela, não fica uma semana. Mas essa tem que ser a nossa busca, Jorge. Nós precisamos buscar aquilo que é espiritual. Aqui, ó, Isaac no Gênesis, no capítulo 24, o verso 13, deixa eu ver se é o verso 13, não, acho que eu nem anotei aqui, irmãos. Quando fala aqui, o verso 66, ó, 67, né? Isaac levou Rebeca para a tenda de Sara, sua mãe, e a tomou, ou seja, ocorreu o casamento. Assim ela lhe foi por mulher e ele a amou. Foi consolada depois da morte de sua mãe. Ou seja, houve o casamento e começou o amor. O amor começa com as dificuldades, com os problemas, com os defeitos que são superados uns pelos outros. O respeito, o amor. Quando chegar na velhice, Ritona, a pessoa vai olhar e não vai ver aquela formosura, mas vai amar pelas dificuldades que enfrentaram. E não por causa da beleza, porque a escolha foi espiritual. Francisco, por isso que a pessoa, antes de se casar, deveria orar bastante 1 Coríntios 13, sabe? 1 Coríntios 13? Aí, ó, tá aí uma boa. Francisco, porque as pessoas se casam, depois não olha para 1 Coríntios, o verdadeiro amor. Amém. O verdadeiro amor tudo suporta, tudo crê, tudo espera. Amém. Para a pessoa sobreviver, porque Paulo avisa que no casamento nós teremos aflição, as pessoas terão aflições. Amém. Amém. Então ela precisa rever as coisas, né? E não viver de achar que casamento é um mar de rosas, é uma ilusão. Não, a pessoa Amém. tem que ser séria no casamento. Irmãos, o que é interessante, doutora, que eu estava olhando essa hospitalidade de Rebeca, irmãos, ela aqui, pastor, ela matou a sede de 10 camelos. Cada camelo tem capacidade de beber 200 litros de água. 200. Só que vamos botar uma matemática bem para baixo. Vamos supor, ela não encheu o bucho do camelo, né? O estômago do camelo. Vamos supor que ela botou 10 litros. Para 10 camelos, ela fez 100 litros. E um cântaro leva 12 litros ou 15 litros, não sei quanto leva um cântaro. Ou seja, era uma pessoa. E a mulher de hoje em dia, sabe como que ela faz, Léo? Ela vai olhar assim, deixa que eu te dou. Mas o camelo... Aí ela vai lá dando, pastora, é o que não acontece. Aí leva pro camelo e fala assim, nossa, que cambada de homem cavalheiro, tá vendo que eu tô levando e nem tá me ajudando. Irmãos, a concepção tem que ser espiritual. Francisco ficou olhando ela dando água aos
E ele observava para ver se era só a fala, né? Irmãos, está tão gostoso a conversa, mas eu estudo. Então tá bom. Por isso que a mulher virtuosa, a força e a dignidade são Aqui, ó. seus vestidos. Como? A mulher A virtuosa, a força e a dignidade são seus vestidos. A